Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, amigos que nos acompanham, que acompanham as nossas transmissões, pelo YouTube. Hoje estamos felizes, Vamos desfrutar de mais um tópico maravilhoso do Jornal Árvore da Vida. Esse jornal é um jornal de grande aceitação, por muitas pessoas. E se você ainda não tem a sua assinatura do Jornal Árvore da Vida, nós encorajamos a você no decorrer do vídeo, mais embaixo, entrar em contato conosco para fazer a sua assinatura. E hoje nós vamos continuar desfrutando do jornal de número 349. E o tópico de hoje é os perigos de afastar-se de Cristo, baseado em 1 Coríntios. Nós sabemos que a igreja em Corinto é ali da província da Grécia, uma igreja com um intelecto muito grande, não somente a igreja, mas também a cidade, porque para ali afluíam muitas pessoas, cada uma com um tipo de padrão diferente um do outro. Então era uma cidade que tinha uma condição filosófica e intelectual muito grande. Amém? Então nós vamos desfrutar rapidinho, para que nós possamos ganhar o que nos fala aqui o título desse tópico maravilhoso. Escrita por volta de 56 depois de Cristo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios possui relevância ímpar para os dias atuais. A relação se dá pelo fato de que aquela igreja estava no mundo, que é a posição devida, mas o mundo também estava na igreja, o que não era cabível. Ela estava no mundo, A igreja em Ribeirão das Neves está no mundo. Mas o mundo não está na igreja em Ribeirão das Neves. Graças a Deus por isso. Lamentavelmente, essa é a condição de parte dos grupos cristãos hoje. O que acontece muito aí fora, nos grupos cristãos. É muito, muito triste isso. Estão no mundo, mas o mundo está dentro. Isso aí traz muita dificuldade, traz muita situação negativa, e o inimigo aproveita essas situações. A cosmopolita cidade de Corinto era a capital da província romana da Acaia, com população aproximada de 500 mil habitantes. Por ser a cidade portuária, milhares de pessoas afluíam para ali, o que acabava repercutindo na cultura local, caracterizada pelo alto índice de intelectualidade com baixíssimo nível de moralidade. Então iam muitos para ali, para aquela região, pessoas intelectuais, filósofos, etc, etc. O padrão intelecto muito alto, mas o nível de moralidade muito baixo. Tal retrato não difere muito da sociedade moderna. Haja visto que, embora vivamos na chamada era da informação, com tecnologia muito avançada, convivamos com o mais baixo índice de moralidade hoje, já visto na história. Nós estamos hoje uma era tecnológica avançadíssima, Temos a internet, celulares de alto nível, Você acessa o que quer, você vê o que quer, e aí nesse acessar o que quer e ver o que quer, vem muita coisa ali escondida, Principalmente coisas imorais. E as pessoas hoje não se preocupam com quem está vendo, Quem está vendo, quem está ali acompanhando, Não existe isso, essa preocupação. A preocupação maior é se expor, As pessoas se expõem de qualquer maneira. Então esse índice de imoralidade ele é muito alto. Isso só prova que o saber não necessariamente corresponde à conduta moral e espiritual correta. Antes, o saber ensoberbece, ou seja, quanto mais culta a pessoa, quanto mais ela se acha numa condição de estar acima dos outros, mais ela se deixa se levar por questões, principalmente questões imorais. Vem o ego, ele se sobressai, as pessoas se mostram, se expõem de qualquer maneira. É o que nos fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos,
reconhecemos que todos somos senhores de saber. Ou seja, sabemos tudo. Sabemos o que é certo e o que é errado, né? E quando se chega a um padrão de intelecto muito alto, né, achamos que chegamos a um padrão alto. O problema todo é esse. Nós achamos que somos intelectuais suficientes. Se nós somos intelectuais suficientes, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é respeitar o próximo, né? Principalmente no nosso procedimento, na maneira de nós procedermos, né? Tanto pessoalmente como transmitindo uma live, falando, conversando com a pessoa, gravando um vídeo, ou etc, etc. Então aqui fala que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Por um lado, nós pensamos que sabemos isso, mas nós não sabemos nada, né? Ó Senhor Jesus. Fundador da igreja em Corinto, o apóstolo Paulo passou 18 meses naquela cidade. Contudo, após sua partida, surgiu uma série de problemas que atingiram em cheio o seio da igreja. Olha só, ele ficou 18 meses lá com os irmãos, ajudando os irmãos em muitas coisas, muitos aspectos, mas quando ele foi embora, né, quando ele saiu, ele partiu para outra cidade para pregar o evangelho, porque esse era o viver de Paulo, pregar o evangelho de cidade em cidade. Estava no coração de Deus, Jesus fez isso, Paulo continuou, e a igreja hoje, nós, graças ao Senhor, continuamos a mesma coisa. Quando soube disso, Paulo lhes escreveu uma carta para lhes apresentar Cristo como a solução para todos os problemas da igreja. Não é a questão intelectual. Por que Cristo é a solução? Porque Cristo é simples. Cristo é simples demais. O Senhor Jesus, ele é simples. Ele é muito simples. A mistura da igreja com o mundo os fez esquecer que haviam sido santificados em Cristo Jesus e chamados do mundo para ser santos, para a comunhão com Jesus e para glorificar a Deus. Está vendo? Então, o que acontece? Essa mistura fez com que eles esquecessem do Senhor, esquecessem que haviam sido santificados, chamados para fora de tudo que é o mundo, tudo que diz respeito ao mundo. Senhor Jesus, para quê? Para ser santo. A história da igreja em Corinto nos ensina que o preço a pagar por nos afastar de Cristo e permitir que o mundo entre pode ser devastador, pois união com o mundo corrompe os bons costumes próprios de uma vida ligada a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós não podemos ficar enganados. As más conversações, as más influências, que às vezes vêm por trás de coisas boas, às vezes vêm por trás de palavras boas, palavras de lisonjeiras, né? Ó Senhor Jesus, não podemos imaginar que ser cristão basta, como se esse título nos salvaguardasse das influências dos males mundanos. Eu sou um cristão, então já sou separado, então eu não posso ser influenciado. Isso aí não existe isso. Cristão não é questão de título, não é isso. E facilmente, se eu não for vigilante, eu vou ser influenciado. Não tem como, é qualquer um. Então não é uma questão de título. Precisamos buscar crescer em vida, amadurecer espiritualmente, a fim de ser tomados pela sabedoria de Deus, que é Cristo, e de discernir a forma correta de nos portar mundo afora. Então eu preciso crescer em quem? Em Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Para mim aprender de forma correta como portar mundo afora, como me portar, como me proceder nesse mundo de hoje. Então eu preciso crescer em Cristo, que é a sabedoria de Deus.
em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, fala assim, 23, 24. 1 Coríntios, capítulo 1, 23, 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, escândalo para o mundo. Hoje o mundo toma esse Cristo como escândalo, reprovam. Loucura para os gentios, e é loucura para o mundo de hoje. Reprova Cristo, toma Cristo como escândalo, o Cristo crucificado. Ele foi crucificado, que era um tipo de sacrifício romano terrível, que expunha a pessoa. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Então esse Cristo, ele é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Amado leitor, Cristo não é mantra ou objeto de veneração, mas uma pessoa viva que precisa ser experimentada, tá vendo? Cristo não é aquela filosofia, não existe isso. Filosofia do homem, veio do inferno, veio lá do Hades. Mas Cristo é o quê? Uma pessoa viva. Cristo é uma pessoa viva que a palavra nos mostra de uma maneira clara, uma palavra que não passará, não pode ser tirada nada dela, nem um i, não pode, nem um sinal, nada, e nem acrescentado. Ela vai perdurar até a volta do Senhor, e ela fala de quem? De Cristo. E essa pessoa viva, pelo qual a palavra fala, precisa ser experimentada hoje, por mim e por você, irmão, irmã, amigo, você ainda que não creu no Senhor, abra o seu coração, enquanto estamos a caminho. Então essa pessoa viva precisa ser experimentada. Saiba que quando deixamos de desfrutar, a nossa imunidade espiritual cai, tá vendo, irmãos e irmãs? Isso é muito sério. A influência do mundo hoje, a influência das situações, das questões mundanas hoje, desse mundo fantasiado hoje é muito forte. A influência, ela é fortíssima e ela vai vir, está vindo e vai aumentar cada dia mais para alcançar você, irmão, e você, irmã. O mundo jaz o maligno. O mundo já está numa situação caótica. Então essa influência toda ela hoje é para alcançar a mim e você, para mudar o nosso conceito, os nossos pensamentos, as nossas atitudes com respeito a Cristo e a igreja. E quando nos alcança? Vai nos levar a cair na mesma situação dos irmãos em Corinto. A tendência é o quê? Afastar de Cristo. É afastar da igreja, afastar dos irmãos, afastar das reuniões, afastar da comunhão. E isso envolve até a vida familiar. Às vezes até as questões matrimoniais, pais com filhos, se envolve tudo. É uma destruição total. Senhor Jesus, está vendo aqui, ó, nossa imunidade espiritual cai e os problemas individuais e coletivos surgem. Problemas pessoais, influências pessoais do mundo, de ideologias malignas, pervertem o coração, e isso tudo, quando chega, envolve o coletivo. Está vendo como que é perigoso? Envolve o coletivo. E aí o que causa? Causa destruição. Foram muitos os problemas vividos na igreja em Corinto, mas gostaríamos de ressaltar alguns. Olha só, muitos problemas imorais, problemas de briga entre irmãos, comida, bebida, um monte de problema. Mas aqui nós vamos falar de alguns. As divisões e o culto, a personalidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, fala assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está vendo?
Cada um era de um lado, cada um puxava para um lado, cada um puxava a sardinha para si mesmo, ou venerava alguém, ou adorava, ou gostava de alguém. Tá vendo? Isso aí foi tudo coisas que foram introduzidas, primeiramente individualmente, depois veio para o coletivo. Ó Senhor Jesus, capítulo 3, versículos de 1 a 3, olha só. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, como crianças em Cristo. Muitas vezes o Senhor nos fala dessa maneira. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, tudo isso lá estava acontecendo em Corinto, por causa de quê? Afastar de Cristo. É o que acontece com a igreja. É o que acontece comigo individualmente, é o que acontece com minha família, com minha esposa, com meus filhos. Afastou de Cristo, o diabo vem, e vem é de tudo, e é tudo de uma vez. Ou, muitas vezes, tem coisas ocultas, que estão lá, seguras, porque eu estou desfrutando, mas eu ainda não sou tão forte para confessar ao Senhor. Mas quando eu me afasto do Senhor, afasto de Cristo, afasto da palavra, afasto do desfrute, essas coisas vêm à tona. E aí me leva a ficar cada vez mais longe do Senhor. Por isso que eu preciso abrir meu coração para o Senhor e confessar, tá vendo? A melhor coisa para um cristão voltar à comunhão, a ser ajudado, a ser salvo, a ser liberto, é confessar. Por isso nós não podemos ter medo de confessar ao Senhor. A primeira pessoa que precisa ouvir as nossas confissões é o Senhor. E quando nós abrimos o nosso coração, confessamos, nos arrependemos, nós vimos a luz do Senhor sobre nós. Amém? Ó Senhor Jesus, a incongruência entre o alto nível de intelectualidade e a corrupção moral acabou gerando a busca desenfreada pelo prazer a qualquer custo. É o que tem hoje, é a mesma coisa. Busca-se esse prazer, aparente prazer, a qualquer custo. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 2, fala assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto era, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Está vendo? É uma imoralidade terrível. E isso estava acontecendo aonde? Na igreja. Por quê? Porque a igreja afastou-se de Cristo, deixou a palavra profética. Isso é um perigo, irmãos. Isso aí destrói famílias. E uma família destruída, um indivíduo destruído, não é fácil trazê-lo de volta à realidade. É um sofrimento. É como aquela laranja bonita. Chupa-se a laranja toda, o caldo. E aí, quando acaba, o que fazer com o bagaço? É jogar fora. Está vendo o que acontece quando se afasta de Cristo? O mundo arranca tudo. E aí, quando não está ruim, joga fora. Mas o Senhor é tão cheio de misericórdia que Ele vai lá e ainda estende o braço, porque o preço foi pago. Por isso nós precisamos nos agarrar aos pés de Cristo. E no versículo 2 fala assim: contudo andai-vos ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Estava lá no meio. Por isso que nós precisamos ter um coração de confessar o Senhor. Amém? O casamento, instituição divina, também foi diretamente atingido. Hoje está uma bagunça. Essa palavra casamento, ela hoje está deteriorada a tal ponto que o homem está se deixando, a sociedade em geral, tanto homem como mulher, estão se deixando levar por ideologias malignas, ideologias do inferno, soprada aos pés, ao pé do ouvido. E essas ideologias, qual que é a intenção delas? É mudar o que é normal,
o que é natural. E isso depois, quando as pessoas entram nessa situação, nessas questões, essas pessoas depois elas caem em depressão profunda. Por quê? Porque o diabo está trabalhando. O diabo está trabalhando para quê? Para denegrir, para levar essas pessoas a um nível baixo, baixíssimo. E quando ele alcança isso, ele sai fora e a pessoa fica numa situação terrível, trevosa. Está vendo? E isso ocorre no mundo hoje. E se nós não ficarmos atentos, atenciosos no viver da igreja, pode ocorrer no nosso meio, está vendo? Por isso que individualmente eu preciso me guardar, eu preciso estar arraigado, agarrado em Cristo, eu preciso estar preso em Cristo, desfrutando dessa pessoa viva, me fortalecendo. Eu vou ler só um versículo, capítulo 7, versículo 1 e 2, capítulo 7. Quanto ao que me escrevesse, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido, está vendo? É homem e mulher, um marido, uma esposa, não é dois maridos, duas esposas. Tudo isso aí é ensinamento maligno, ensinamento do Hades. São ideologias malignas que são introduzidas no mundo, já estão no mundo, mas a intenção do diabo é trazer para a igreja. E versículo 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo-lhes, seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, um jovem ou uma jovem, se não conseguem se manter puros, limpos, é melhor que casem, do que viver abrasado, se corrompendo, fornicando, prostituindo. Isso é muito feio, isso é pecado. Diante do Senhor, isso é pecado. Ó Senhor Jesus, a liberdade cristã também se tornou um problema, uma vez que a consciência do outro fora ignorada e cada um fazia o que parecia correto aos próprios olhos. Vou ler o versículo, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No mundo faça o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Mas na igreja não, A igreja não. A igreja tem uma administração, a igreja tem um encabeçamento. Então eu preciso, para mim ser abençoado, eu preciso estar debaixo desse encabeçamento. Eu não posso fazer na igreja o que eu quero, da maneira que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. Tudo está relacionado à comunhão, para que haja ordem, para que haja equilíbrio, para que a bênção de Deus ela chegue até as famílias, até os irmãos individualmente. Há necessidade de quê? De comunhão. Se não houver comunhão, vira bagunça. Na igreja de Corinto estava acontecendo isso, porque entrou tudo quanto é tipo de coisa ruim, tudo quanto é tipo de palavreado, tudo quanto é tipo de ideologia. Cada um fazia o que queria, cada um fazia da maneira que bem lhe parecia. Aqui no capítulo 10, versículos 23 e 24, fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outro. Nós, quando vivemos a vida da igreja de uma maneira harmoniosa, nós buscamos o nosso interesse, mas também os interesses dos irmãos. Que interesse é esse? É de estarmos preocupados uns com os outros, como os irmãos estão, como está o viver dos irmãos. Estamos sempre orando uns pelos outros, cuidando uns dos outros, está vendo? Então nós precisamos ter esse coração de sentir, de ver como que os irmãos estão. Ó Senhor Jesus! E aqui no versículos 32 e 33 fala assim: não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse,
mas o de muitos para que sejam salvos. Eu creio que uma das maiores dificuldades para um crente é ser pedra de tropeço para o outro, para o irmão, para a irmã. Aquilo ali vai ser coisa que vai ficar oculta, vai ficar escondida, principalmente para quem sofre o dano. E ele às vezes guarda aquilo como mágoa, fica infundido dentro dele, ele não se abre e passa anos. Ele não cresce em vida, ele não desenvolve, ele vai definhando. Por quê? Porque tem algo lá dentro. A melhor coisa nessas questões, irmãos e irmãs, é abrir o coração. Não é ter medo de falar, procurar a pessoa. E às vezes você teve comunhão com o irmão e ouviu uma palavra ou uma atitude e aquilo ali ficou guardado. Você não teve coragem, você não teve oportunidade para falar e ficou com aquilo guardado. A melhor coisa é procurar, tanto irmão e irmã, na luz do Senhor, ter comunhão. Mesmo que cause sofrimento, mesmo que cause dor. É buscar a comunhão, tá vendo? Nós não podemos ser devedores de ninguém, de nenhum irmão, de nenhuma irmã, nem do mundo. Nem do mundo. Nem pai com mãe, nem mãe com filho, nem filho com filha, irmãos entre si. Nós não podemos ser devedores. Nós não podemos ficar guardando as coisas, nós precisamos falar. Tá vendo? Ó Senhor Jesus. E isso estava acontecendo na igreja em Corinto, tá vendo? E os irmãos não estavam nem aí. A igreja não estava nem aí. A liderança em si, o negócio estava correndo solto lá, ué. Um passando a perna no outro, né, maltratando o outro. Na igreja não pode haver isso. Nós precisamos ser simples e sinceros diante do Senhor. Mesmo que traga dor, nós precisamos buscar a comunhão. Como que a comunhão é importante? É o que Paulo fala. Está vendo? Paulo, ele buscava o que? A comunhão. Por último, os coríntios também tiveram um problema em relação à ressurreição e passaram a ter vida desregrada, como se não houvesse amanhã. Está vendo? Eles tiveram dificuldade com a ressurreição. Ou seja, será que o Senhor ressurgiu mesmo? Será que ele ascendeu aos céus? Então eles começaram a ter problemas. Mas por que isso? Por causa da questão intelectual. É a mesma situação hoje. O mundo não crê na ressurreição de Cristo. Aqui em 1 Coríntios 15, versículo 19, fala assim, 1 Coríntios 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esse viver, nós somos o quê? Os mais infelizes. Mas o Senhor ressuscitou. Quando o Senhor ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Porque quando você passa pelo batismo, você morre o velho homem, nasce um novo homem, ressurreto em Cristo, que tem a vida eterna. Então a vida está em mim, a vida eterna está dentro de mim, está dentro de você, irmão e irmã. Está vendo como que é precioso isso? Então eu preciso crer, eu não posso ter dificuldade com a ressurreição. E na volta do Senhor, os que já dormiram, eles vão permanecer lá na morte? Quando o Senhor voltar, eles vão ressurgir também. Então eu preciso ficar claro disso. Eu não posso ter nenhuma dificuldade com esses princípios maravilhosos. E isso estava na igreja em Corinto. Senhor Jesus, e versículo 32 do capítulo 15, fala assim, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Está vendo? Quer dizer, se eu morro antes da volta do Senhor, durmo no Senhor antes da sua volta, então, esperar o quê? O Senhor não vou ressuscitar mesmo, então eu vou comer e beber, farrear e etc, etc. Não é assim. Eu preciso crer
que quando eu durmo no Senhor, ou eu morro, eu vou estar esperando o Senhor voltar. Porque quando o Senhor voltar, Ele vai me chamar, tá vendo? Então, em Corinto havia essa dificuldade. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Então, essas são as consequências de afastar-se de Cristo. Então, o nosso coração hoje deve ser um coração de orar ao Senhor. Né? Orar, abrir o nosso coração para o Senhor, ter comunhão com o Senhor, ser simples na presença do Senhor, aceitar o Senhor com simplicidade. O mundo jaz o maligno, nós precisamos nos fortalecer, nos confirmar, edificar, ser edificados em Cristo, nas sãs palavras, naquilo que nós ganhamos por meio da palavra escrita e por meio da palavra profética, para que a fé em mim e em você, ela seja confirmada dia a dia. Essa fé, ela precisa ser confirmada dia a dia. E quanto mais essa fé é confirmada em mim e em você dia a dia, mais nós nos tornamos simples. Porque Cristo é simples. O mundo jaz o maligno e o mundo não pode entrar na igreja. Por isso a importância minha e sua de estarmos o quê? Vigiando. Sejamos esses vigilantes. Não permitamos que o mundo entre na igreja hoje. Não sejamos esses que abrem a porta para o mundo. Vamos guardar a igreja, guardar os irmãos, guardar uns aos outros. Vamos estar orando. Vamos estar, se possível, visitando, tendo comunhão entre nós, tratando as situações entre nós, não deixando as coisas prosseguirem. Às vezes, palavras mal faladas, palavras mal ouvidas, atitudes mal conduzidas, situações. Não vamos deixar essas coisas no nosso meio ficarem velhas. Vamos tratar tudo. Não vamos ter medo de tratar com as coisas. Não vamos querer ser maior um do que o outro, querer aparecer mais do que o outro. A igreja não é isso. A igreja é simples. A igreja é Cristo. A igreja tem a palavra. A igreja tem a vida. Nós precisamos andar nessa vida, nesse amor, nessa palavra que edifica. Amém? Vamos ser esses, vamos ser simples, vamos cuidar da igreja. E se alguma coisa somos devedores aos irmãos, ao mundo, vamos pagar. Vamos ser bons pagadores, não vamos ficar devendo nada para ninguém. Não vamos ser esses. Vamos ouvir as sãs palavras, a palavra profética que está sendo falada, vamos guardar no nosso coração. E é essa palavra que vai nos levar a reinar com Cristo. Amém? Vamos ser simples, a vida da igreja vamos viver simples, para que muitos possam vir. E quando muitos vierem, eles vão ficar alegres. Puxa, aí, aqui tem a palavra de Deus. Aqui tem Deus. Amém? Aqui não tem confusão, não tem luta. Aqui tem Deus, aqui tem Cristo. Aqui tem harmonia. Mas tudo isso depende de mim e de você, amado irmão, amada irmã. Vamos ser vigilantes. Não vamos deixar as coisas, os acontecimentos, né, tanto fora que venham até nós. Vamos ser simples, vamos nos abrir ao Senhor. Vamos nos perdoar mutuamente. E não vamos ter medo de procurar os irmãos para falar, para ter comunhão. Não vamos ser esses, guardar coisas. Vamos ter simplicidade. Vamos ser simples, vamos procurar uns aos outros, ter comunhão. Tudo é comunhão na luz, na simplicidade, com respeito mútuo um para com o outro. Não é brigar, não é rancor, não é isso, não é briga. É simplesmente comunhão para que haja harmonia, haja paz. Amém? Vamos ter esse coração. O Senhor espera isso de mim e de você, para que nós não caiamos na situação da igreja em Corinto. A setinha lá, Deus está indo para um lado e nós estamos indo para o outro. Onde é que já se viu isso na igreja? Isso aí destruiu a igreja em Corinto. Teve problema sério, a igreja caiu numa situação calamitosa. Isso aí destruiu toda a igreja. Trouxe problemas seríssimos, danos seríssimos. E as famílias entraram nesse rolo todo. Então vamos ser cuidadosos na igreja, vamos ser simples. Tenhamos esse coração de buscar um ao outro. Amém? Espero que você tenha gostado, desfrutado. Né? Se você gostou, divulgue. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família. Amém, irmão e irmã? Vamos ser abençoados. Né? Procure comunhão com o Senhor. Procure abrir o coração para o Senhor. Não tenha medo de Jesus.
Não tenha medo de Jesus. Esse é que é o problema às vezes. Você tem medo de Jesus. Tem medo que ele vai puxar a sua orelha. Deus não é assim não. Deus é cheio de amor. Hoje nós vivemos na nova era, né? Em Cristo Jesus, vivemos no amor de Cristo que nos leva até Deus. Amém? Vamos desfrutar desse amor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Amém? E que você desfrute e passe para os outros. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor.